Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos começar agora a resolver as atividades da semana 5 do PET 3 2021 do primeiro ano do ensino médio. Nesse vídeo eu vou resolver a primeira questão que está aí na página 42 e que tratou do esboço do gráfico de uma função logaritmo. Bora para a questão? Bom pessoal, essa primeira questão está dizendo assim, ó. Esboce o gráfico da função y igual a log de x na base 2. Então, a função que ele deu foi y igual a log de x na base 2. E o nosso objetivo é fazer o gráfico desta função, fazer o esboço do gráfico da função. Vamos recordar primeiro, quando você tem uma função que envolve logaritmo, esse número que está aqui embaixo, esse b, ele representa a base de nosso logaritmo. Já esse número a que está aparecendo aqui, ele se chama logaritmando. A condição para existir um logaritmo, ou condição de existência, é o seguinte. Esse a, que é o logaritmando, ele sempre precisa ser positivo. Esse número b, que é a base, também precisa ser positivo. E, além disso, essa base precisa ser diferente de 1. Se essa base for um número que é maior do que 1, a função ela vai ser crescente. Mas se essa base estiver entre 0 e 1, a nossa função é decrescente. Notem que a função aqui, ó, y igual a logaritmo de x na base 2, ela apresenta a base 2. E 2, gente, observe, é um número que é maior que 1. Se é maior que 1, com toda certeza essa função é uma função crescente. E como a gente precisa fazer o esboço do gráfico dessa função, então inicialmente vamos montar aqui uma tabela para a gente lançar arbitrariamente algum valor para x e encontrar em correspondência o valor de y. Mas quais são os valores que eu vou lançar aqui para x? Reparem bem, esse x aqui, ó, notem que ele é o logaritmando. E nós sabemos que o logaritmando precisa ser positivo. Então, esse x precisa ser um número positivo. Pronto, então já sei que o x que eu vou lançar aqui precisa ser um número positivo. Mas que número que eu vou lançar? Como a base é 2, por uma comodidade, para facilitar os nossos cálculos, nós vamos lançar números aqui que sejam potências de 2. Assim eu posso lançar, por exemplo, aqui, ó, 1/4, meio, 1, 2 e 4. Eu posso lançar qualquer número, mas eu vou colocar esse aqui para facilitar as nossas contas, porque todos esses números aqui são potência de 2. Assim, quando o meu x for 1/4, no lugar do x aqui eu vou colocar 1/4. Assim eu preciso calcular o logaritmo de 1/4 na base 2. E repare, pessoal, isso aqui vai ficar da seguinte maneira. Eu vou manter aqui o logaritmo na base 2. Repare que esse 1/4 é a mesma coisa de fazer 1 sobre 2 ao quadrado. E isso ainda a gente pode fazer o seguinte, o logaritmo na base 2, esse 2 ao quadrado que está aqui embaixo, a gente pode aplicar uma propriedade de potência e subir. Ele vai ficar assim, ó, 2 elevado a menos 2. Pronto. Então, o logaritmo de 1/4 na base 2 é a mesma coisa do logaritmo de 2 elevado a menos 2 na base 2. Mas notem agora um detalhe interessante. Essa potência aqui, ó, 2 elevado a menos 2, e repare o logaritmo, também tem base 2. Notem que nesse caso, o logaritmo de uma potência, onde a base da potência é igual à base do logaritmo. Vamos recordar de uma propriedade de logaritmo. Se você tem um logaritmo de uma potência, onde a base da potência ficou igual à base do logaritmo, o resultado será sempre o próprio expoente. Então, logaritmo de a elevado a n em uma base a vai ser n. Dessa forma aqui, observe, eu tenho o logaritmo dessa potência, cuja base da potência é igual à base do logaritmo. A base da potência é 2, e a base do logaritmo também é 2. Portanto, qual vai ser o resultado aqui? Vai ser esse, menos 2. Assim, quando o x foi 1/4, o y foi menos 2. Agora, e quando o x for meio? No lugar do x aqui, nós vamos escrever meio. Assim, aqui vai ficar logaritmo de meio na base 2. Mas repare, isso aqui pode ser escrito assim, logaritmo na base 2, esse meio é a mesma coisa de fazer 1 sobre 2 elevado a 1. E esse 2 elevado a 1, a gente ainda pode fazer alguma coisa com ele, ficando assim, o logaritmo na base 2 de 2 elevado a menos 1. Notem que, novamente, nós podemos aplicar esta propriedade. A base da potência aqui está igual à base do logaritmo, então o resultado será o expoente, que é menos 1. Assim, quando o x for meio, meu y vai ser menos 1. E quando o x for 1? Então, no lugar do x agora, eu vou colocar 1, ficando assim, o logaritmo de 1 na base 2. Então, gente, repare que agora isso aqui vai ser logaritmo de 2. Esse 1 é o mesmo que fazer 2 elevado a 0. E agora, olha a base da potência. É igual à base do logaritmo. Então, qual vai ser o resultado aqui? 0. Assim, quando o x foi 1, meu y foi 0. E quando o x for 2?
No lugar do x eu vou colocar 2, então vai ficar logaritmo de 2 na base 2. Mas veja que isso aqui vai ser o logaritmo na base 2. Esse 2 é o mesmo que fazer 2 elevado a 1. A base da potência está igual à base do logaritmo, então o resultado aqui vai ser 1. Então, quando o x foi 2, meu y vai ser 1. E, finalmente, quando o x for 4, então vai ficar logaritmo de 4 na base 2. E repare, esse 4 aqui também nós ainda podemos trabalhar com ele, ficando assim, o logaritmo na base 2, esse 4 é o mesmo que fazer 2 ao quadrado. E notem que a base da potência está igual à base do logaritmo. Então, o resultado vai ser o expoente aqui, que é 2. Assim, quando o x foi 4, meu y foi 2. Repare, a gente montou essa tabela de valores. Agora que você montou a tabela de valores, o próximo passo vai ser colocar aqui o plano cartesiano para a gente fazer o esboço do gráfico. Aqui está o eixo do x, aqui está o eixo do y. Sobre o eixo do x, quais são os valores que nós temos aqui? Ó? Repare, vai de 1/4 até chegar aqui em 4. Então, vamos marcar aqui, ó, até 4. Mas eu ainda tenho aqui, ó, meio. Veja, pessoal, que meio vai ser um número que vai estar na metade aqui, entre 0 e 1. Então, vai ser o número que vai estar aqui, ó, meio. Depois nós temos 1/4. 1/4 é a metade de meio, então ele vai estar mais ou menos aqui. Agora o y está variando de -2 até 2. Então aqui sobre o eixo do y eu vou marcar aqui, ó, de -2 até 2. Então vamos marcar os pontos agora. Quando o x foi 1/4, meu y foi -2. Então quando o x foi 1/4, meu y -2 aqui embaixo. Quando o x foi meio, o y foi -1. Quando o x foi meio, o y -1 marcamos aqui. Quando o x foi 1, o y foi 0. Quando o x foi 1, o y foi 0, vamos marcar o ponto aqui. Depois, quando o x foi 2, o y foi 1. Quando o x foi 2, 1 aqui em cima. E quando foi 4, o y foi 2. Quando o x foi 4, o y foi 2 lá em cima. Unimos esses pontos aqui, nós vamos ter esta curva. Esta curva aqui vai representar para a gente a função que a gente queria, que é a função y igual ao logaritmo de x na base 2. E notem, pessoal, essa função, ela realmente aqui, ó, é o gráfico de uma função que é crescente. Muito tranquila, muito fácil, show de bola, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!